né? Então, boa noite a todos. Para quem está entrando agora aí, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade um pouco da aula passada, tá? Então, nós vamos estar falando um pouco sobre a reprodução. E como eu já falei, na aula passada nós falamos sobre um pouco da fisiologia. E hoje nós vamos estar falando mais sobre as biotecnologias da reprodução. O que tem sido feito para melhorar a reprodução na bovinocultura de corte, tá? Eu acho que se eu for perguntar para todo mundo aqui quais são os principais hormônios da reprodução, eu acho que a maioria sabe, porque grande parte já viu isso há muito tempo. Então, a gente tem GnRH, FSH, LH, progesterona, ocitocina, que são os principais hormônios que englobam a fêmea bovina, né? E no macho nós temos a testosterona. Tá? Além da testosterona, o estradiol também tem efeito no macho, tá? Então, pessoal, na aula passada a gente abordou isso. Hoje nós vamos falar sobre essas biotecnologias. Então, o que vem sendo feito na bovinocultura de corte para melhorar aí essa parte da reprodução, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se está aparecendo. Ai, peraí. Peraí, pessoal. Não. Deixa eu ver aqui. Oxi. Esse computador não está meio normal. Peraí, vamos começar de novo. Agora vai. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui para vocês. Isso. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essas novas biotecnologias, tá? Então, o que a gente tem verificado na bovinocultura de corte, né? Ao longo dos anos, nós sabemos que o melhoramento genético, ele vem utilizando cada vez mais raças adaptadas, né? E a gente sabe que hoje nós visamos com o melhoramento genético, que é a reprodução animal, o cruzamento de raças, sempre obter o quê? Raças melhoradas geneticamente. Então, o que a gente busca hoje na bovinocultura de corte, na reprodução em si? O cruzamento de raças e cada vez buscando características para que essas raças tenham maior potencial reprodutivo, produza bezerros mais pesados, bezerros mais precoces, que desmamam precoce, né? O intuito também na bovinocultura de corte é buscar raças também mais precoces, que entrem no cio mais cedo, né? Então, cada vez que a gente consegue, né, reproduzir melhor essas raças, é mais interessante para a bovinocultura de corte, para o desenvolvimento da bovinocultura de corte, tá? E o cruzamento dessas raças visa o quê? Buscar sempre o melhor potencial genético e as características desejáveis. Quais são as principais características desejáveis na bovinocultura de corte, né, que a gente visa hoje? A precocidade, ou seja, animais mais precoces, a longevidade, que são animais que durem um tempo mais longo na propriedade, tá? Por quê? Porque com isso vão ser animais que têm um período produtivo maior. Animais de forma com maior eficiência reprodutiva, ou seja, animais que quanto maior a capacidade de prenhez, melhor, né? Isso é extremamente interessante para nós, tá? E, além disso, animais mais resistentes a doenças. Então, é o que a gente busca hoje de características desejáveis, tá? Espera aí, deixa eu passar aqui. Opa. Tá. Então, como que a gente faz hoje para selecionar animais? Na bovinocultura de corte, tanto na bovinocultura de corte como na bovinocultura de leite, nós selecionamos hoje os animais
por meio do que a gente chama de sumário de animais, ou sumário de touros, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, à direita da tela de vocês. Então, é necessário a gente fazer a seleção desses animais, tá? Por que que a gente tem que fazer a seleção desses animais? Para selecionar as melhores características, aquelas características desejáveis. Então, hoje, nós já temos esses sumários, que são esses livros, e isso vocês encontram nas centrais de inseminação, que contém todas as características dos animais, né? Qual o número de filhos que esses animais já tiveram, qual que é o potencial produtivo desse animal, se ele é um animal que tem, consequentemente, os futuros bezerros desse animal, os futuros produtos desse animal são aptos, são animais que têm uma maior produção de carne, ou geralmente são animais mais precoces. Então, todas essas características hoje, nós conseguimos verificar nesse sumário de touros. Então, se tornou mais fácil a forma de selecionar os animais, tá? Quando eu vou verificar as características que eu quero selecionar, a primeira coisa que a gente avalia são o que a gente chama de DEPs. O que que essas DEPs? É a diferença esperada da progênie. Então, eu avalio o produto desse animal. Então, quanto que esse animal transmite as características para o bezerro, tá? Então, eu verifico isso. Quanto maior o percentual de DEP, melhor. Na bovinocultura leiteira, a gente verifica o PTA, que é habilidade de transmissão, né, o que a gente chama habilidade de transmissão de características, né? Tá PTA porque é em inglês, né? É Prediction Transmission Ability, tá? Então, é a habilidade de transmissão das características, tá? Então, na bovinocultura de leite, vocês verificam por essa característica. E sempre a gente verifica o alto percentual de produção do animal. Como nós estamos na bovinocultura de corte, a primeira coisa que a gente verifica é o quê? O quanto que aquele animal tem de alta capacidade de produção de carne. Né? Quanto maior o percentual, ou seja, aquele animal ele tem um acabamento de carcaça maior, ele tem um ganho de peso mais rápido, e isso é o que a gente procura, tá? Ai, meu Deus. Tá. Então, quais são as formas da reprodução que nós temos? Isso aí até vocês já viram anteriormente. Nós temos a monta natural, que é onde o touro cobre a fêmea normalmente no campo, e nós temos as inseminações que surgiram, né? A primeira biotecnologia desenvolvida após a monta natural foi a inseminação artificial. A inseminação artificial, ela surgiu devido à necessidade de maior facilidade de manejo. Então, com a monta natural, a gente sabe que às vezes um touro cobre uma fêmea, a gente não consegue verificar, e aí vários touros às vezes cobrem a mesma fêmea. Isso dificulta a gente identificar quem que é o pai daquele bezerro, qual que é a paternidade. Então, a inseminação artificial, ela trouxe esses manejos mais facilitados. Então, eu consigo, por exemplo, levar o animal no brete, consigo inseminar aquele animal, anoto, identifico que dia que eu inseminei, identifico realmente se esse animal está no cio, né? Então, facilita o manejo. No entanto, pessoal, o que que acontece? Mesmo com as biotecnologias e a facilidade que o produtor tem hoje, apenas 5% dos animais são inseminados, né? Agora, um estudo que saiu agora em 2019 por Barucelli e colaboradores, eles identificaram que houve um aumento de 14% dos rebanhos. Então, hoje, 14% dos rebanhos utilizam a inseminação artificial. Então, vocês podem ver que, mesmo com todas as tecnologias, são muito poucos, né, os rebanhos que utilizam essas biotecnologias. Então, apenas 14% do rebanho brasileiro, ou seja, do rebanho nacional, utiliza dessa biotecnologia, né? Mesmo a gente vendo que hoje muitas fazendas utilizam inseminação, utilizam IATF, a maioria faz a cobertura, ou seja, a monta natural,
tá? E a IATF, ela surgiu também tanto pela facilidade do manejo, como pela a descoberta que se podia utilizar o sêmen, a coleta do sêmen dos animais, e refrigerar esse sêmen e congelar. Então, a partir daí, a inseminação teve maior força ainda no mercado. Tá? A inseminação artificial, pessoal, ela surgiu em 1940. Em 1940, surgiram os primeiros estudos, né? Que aí desenvolveram para verificar que se isso daria resultado ou não. E ela só foi levada para o campo em 1950, tá? E com o passar do tempo, essa biotécnica ela vem sendo bastante difundida. Né? A gente vê hoje que mesmo esses 14% é uma técnica que é bastante utilizada. Tá? E existem inúmeras vantagens se utilizando a inseminação artificial. Eu adquiro animais com melhoramento genético maior, eu posso utilizar touros geneticamente melhorados, e aí eu posso utilizar touros de vários países, até do exterior, eu posso trazer o sêmen de animais. Eu evito a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, e eu também posso utilizar o sêmen desses touros que estão impossibilitados de realizarem a monta, né? Isso a gente até viu na aula passada. Então, uma das formas de eu coletar o sêmen pode ser por vagina artificial, ou por meio do eletroejaculador que a gente utiliza, tá? E sempre o importante é a gente ter em mente que sempre que eu faço a coleta do sêmen, a principal qualidade que eu tenho que manter são as características físicas e morfológicas desse sêmen, tá? O que são características físicas? Eu coletei o sêmen lá do animal, eu vou pingar uma gota de sêmen entre lâmina e lamínula, igual vocês estão vendo aí na foto à esquerda. Pingo uma gota entre lâmina e lamínula, mantida sobre essa placa aqui, aquecedora, que mantém o sêmen a 37 graus Celsius, para que ele também não morra, né? Porque se eu manter na temperatura ambiente, eu mantenho também todas as características do sêmen. Então, eu coloco aqui uma gota de sêmen entre lâmina e lamina e faço as análises. Como vocês podem ver aqui nessa foto abaixo, é dessa forma que a gente consegue ver no microscópio óptico, tá? Quais são as características físicas que eu vou avaliar no sêmen? Motilidade total, motilidade progressiva e vigor. O que é essa motilidade total? Igual vocês estão vendo aí, ó, nessa bolinha aí abaixo, é o percentual, o quanto de 0 a 100% de espermatozoides estão movimentando. Então, isso tudo, pessoal, é uma avaliação, é uma análise subjetiva. O que significa isso? Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo habilidade. Então, é uma técnica, né? Então, a gente vai tendo uma habilidade holística, né? Eu vou tendo habilidade de visão. Então, não é um dado concreto. Então, por exemplo, pode ser que eu avalio ali e dou 70% de motilidade. Pode ser que o parceiro que está do meu lado também, que fez a coleta, o técnico, vai dar 50%. Então, a gente tem que entrar meio em consenso, tá? Por isso que essas análises a campo tem que ser realizada por pessoas que têm prática muito grande no campo, para que o erro possa ser muito baixo. Tá? Então, com o tempo, a pessoa vai se acostumando. Então, essa motilidade total é a avaliação de 0 a 100% de quanto de percentual de espermatozoides estão movimentando. Posteriormente, a gente avalia a motilidade progressiva. O que é isso? É o quanto de 0 a 100% de espermatozoides que estão com movimento retilíneo, ou seja, movimento para frente. Então, se tiver espermatozoide rodando, espermatozoide só dando uma voltinha, eu não conto esses espermatozoides. Então, eu vejo, por exemplo, tem 70% que está movimentando para frente. Eu considero esse 70%. Tá? E sempre, pessoal, que eu for fazer uma coleta em alguma propriedade, ou qualquer lugar que eu vou avaliar o sêmen, eu sempre utilizo sêmen que tem acima de 70% de motilidade. Por quê? Porque o meu grau de confiabilidade, ou seja, a confiança que eu tenho que aquela fêmea vai ter uma concepção, ou seja, vai emprenhar, é maior, tá? O vigor é outra análise que a gente faz.
O vigor é o potencial, a vontade que aquele espermatozoide tem de movimentar. E aí a gente avalia de 0 a 5%. Tá? O melhor é sempre que tenha acima de 4, de 3 a 4 de vigor. Se já tiver 2, eu não utilizo. Tá? Então, são essas as características físicas que eu verifico no sêmen bovino. Tá? E, geralmente, quando eu avalio essas características, eu faço posteriormente a diluição e a refrigeração. E sempre no bovino, a refrigeração é a 5 graus Celsius. Tá? Posteriormente, a gente faz as características morfológicas. O que é característica morfológica? É onde eu avalio a integridade da membrana. A gente até viu isso na aula passada, onde eu falei para vocês que nós temos que ter integridade, tá? Que é isso aqui, eu estou passando para frente só para vocês entenderem um pouquinho, tá? O que é essa integridade de membrana? É eu ver se a célula espermática ela não foi lesionada, igual eu falei para vocês na aula passada. A gente utiliza uma coloração e aí, caso essa coloração ela só faça com que esse espermatozoide que core a membrana externa, significa que esse espermatozoide não foi lesionado. Então, tá tudo ok. Mas se corar internamente, significa que ocorreu algum problema na membrana desse espermatozoide. E esse espermatozoide está morto, igual vocês estão vendo aqui, esse espermatozoide mais avermelhado, mais escuro. Então, significa que houve alguma lesão. Então, eu conto, geralmente, de 0 a 200 células. Se tiver acima de 50% lesionado, eu não utilizo, meu Deus, eu não utilizo o sêmen, tá? Então, pessoal, olha lá, vamos lá. Então, são essas as características que a gente avalia. Características físicas e características morfológicas, tá? E o que acontece? A refrigeração eu faço a 5 graus Celsius e o congelamento a menos 196 graus, que é onde a gente coloca no nitrogênio líquido, tá? Então, pessoal, o que acontece? O que vem sendo feito de inovação no caso das análises de sêmen? Né? Então, como eu comentei com vocês, a campo, as análises que nós fazemos é análise subjetiva. Então, é a análise que eu verifico ali no campo e eu tenho uma estimativa. Tá? O que vem sendo de inovação hoje? Na maioria das empresas, né, na BRF, que utiliza para suínos, ou nessas empresas, por exemplo, na alta genética, essas empresas que coletam o sêmen, nessas centrais de inseminação que são responsáveis pela venda das doses de sêmen, eles utilizam esse equipamento que vocês estão vendo aí, que é o que a gente chama de CASA, que é o Sistema Computadorizado de Avaliação de Sêmen. Tá? Esse sistema aí, aqui ó, vocês podem ver que tem uma portinha aberta aqui, é onde a gente coloca a gota de sêmen. Então aqui eu pingo nessa lâmina e lamínula e faço análise no microscópio. Aqui nesse equipamento, eu tenho como se fosse uma lâmina também. Então, eu pingo a gota, né? Eu coloco a gota de sêmen aqui nesse local e tem uma lamínula que eu coloco acima. Esse equipamento ejeta essa dose internamente no equipamento e lá dentro ele tem uma lupa que consegue analisar todo o sêmen. Tá? Então, esse método CASA hoje é o mais utilizado. E aí, ele fornece essa imagem para a gente que vocês estão vendo aqui. Ó. O que é essa imagem? Nós verificamos o movimento que o espermatozoide percorre. Eu verifico o movimento de cabeça do espermatozoide. Então, quanto que o espermatozoide, qual que é a velocidade de deslocamento de cabeça do espermatozoide? Qual que é a velocidade que ele gastou para percorrer essa distância? Eu verifico se esse espermatozoide está com bom vigor. Então, esse equipamento ele fornece todos os dados e mais ainda as informações que eu preciso. Tá? Então, geralmente, é bastante utilizado hoje devido a todas essas informações. Aí vocês me perguntam, mas professora, para que eu quero saber
a velocidade do espermatozoide. Para que eu quero saber o quanto que ele desloca de cabeça? Para nós, isso é extremamente importante. Por quê? Se eu tiver aqui, por exemplo, um sêmen que está com a velocidade de, vamos pôr, 60 quilômetros, vamos supor assim, né, metros por segundo, que é o que a gente mede aqui, então ele movimentou 60 metros por segundo. E um outro espermatozoide movimentou 90 metros por segundo. Então, significa que aquele espermatozoide de 90, ele vai chegar no óvulo mais rápido. Mas aí, se eu tiver uma concentração aqui de 100% dos espermatozoides estão com 30 de velocidade, eu não vou utilizar essa análise, essa amostra de sêmen. Por quê? Porque estão muito parados. Então, significa que eu teve algum problema na coleta, tá? E aqui também ele fornece os dados de motilidade total, motilidade progressiva, de vigor, além das velocidades. Então, eu consigo ter uma análise maior, tá? E como vocês podem verificar aqui, ó, nesse pontinho vermelho que tem aqui na cabeça do espermatozoide, significa que são os espermatozoides que estão mais íntegros, ou seja, que tem melhor membrana e maior vigor. Tá? Então, geralmente, esse equipamento ele dá todos os dados. Antigamente, quando a gente iria avaliar a parte de características morfológicas, ou seja, integridade de membrana, nós fazíamos isso que vocês estão vendo aqui na imagem. A gente colocava uma gota de sêmen entre lâmina e lamínula, colocava o corante, eosina, nicrosina, que cora o sêmen, e arrastava a lâmina, do jeito que vocês estão vendo aqui. E ela ficava desse jeito aqui, que é uma lâmina corada. A gente anotava o nome do touro aqui e levava nesse microscópio que a gente chama de microscópio de imunofluorescência. Então, a gente verificava essa imagem que vocês estão vendo aqui. O espermatozoide não corado e o espermatozoide corado. Então, nós temos espermatozoide íntegro e espermatozoide lesionado. Hoje, o que foi desenvolvido? Nós temos esse equipamento aqui que nós chamamos de citômetro de fluxo. O citômetro de fluxo, ele avalia todas as características de integridade de membrana. Então aqui, pessoal, nós avaliamos apenas a integridade da membrana. Ou seja, o quanto que aquela capa que protege o espermatozoide está funcional ou não. Aqui, eu já consigo verificar a integridade da membrana, ou seja, a pele, aquela película que reveste todo o espermatozoide. Eu verifico a integridade acrossomal, ou seja, eu verifico se a cabeça do espermatozoide, que é onde contém o núcleo que transfere o DNA, se ela foi lesionada ou não, e se essa membrana desse espermatozoide ela está estável ou não. O que significa essa estabilidade? Se ela contém quantidade de células adequadas, né, para fazer com que aquele espermatozoide realmente consiga fertilizar o óvulo. Tá? Então, esse equipamento aqui, o citômetro de fluxo, ele me fornece todos esses dados de integridade de membrana, integridade acrossomal e estabilidade. Então, internamente nele, ele contém todos os corantes. Então, antigamente, a gente tinha que fazer esse procedimento aqui, né? Colocar no microscópio. Hoje, o próprio equipamento, ele ejeta o espermatozoide para dentro do equipamento. Então, vocês podem ver nesse espaço aqui, ó, tem até uma agulhinha. A gente coloca o Eppendorf aqui. Essa agulha, ela penetra no Eppendorf, que é um equipamentozinho, tá? Onde a gente coloca a amostra de sêmen. É um tubo, tá? Esse Eppendorf. Então, é um tubozinho que contém a amostra de sêmen. Essa agulha, ela penetra dentro desse tubo e coleta o líquido e joga para dentro do equipamento. E aí, esses equipamentos aqui, os corantes, e aqui a gente tem água e que boa, né? Que depois, após a ejeção, sempre que a gente termina de avaliar uma dose de sêmen, o próprio equipamento ele faz a limpeza automática, para que não haja contaminação e também não haja mistura de uma dose de sêmen de um touro com outro touro, tá? Então o equipamento ele faz o serviço sozinho, tá? E o que esse equipamento fornece para a gente? Esses dados que nós estamos vendo aqui.
Então, ele fornece essa nuvem que vocês estão vendo aqui, a quantidade de espermatozoide que tem e qual que é o movimento do espermatozoide. E nesse caso aqui, naquela análise anterior, a gente avalia até 100 células espermáticas para avaliar aqui a integridade de membrana. Então, no microscópio aqui, eu consigo contar até 100 células. Nesse equipamento aqui, ele conta 10.000 células espermáticas. Então, ou seja, é um equipamento que tem uma acurácia, ou seja, uma confiabilidade muito maior, tá? Para vocês verem aqui, gente, Eppendorf é esse tubozinho aqui, ó, que eu falei para vocês, tá? Que tá à direita aqui. Então, aquela agulha, ela entra aqui, coleta a amostra de sêmen e ejeta para dentro do equipamento. E aí, a partir desse momento, ele vai corar a célula. E aí ele faz o coramento, a coloração dessa célula toda, e demonstra aqui pra gente qual que é o percentual de células que estão íntegras, que estão com a acrossoma lesionada, ou que estão com a integridade de acrossoma, e assim por diante. Então, essa é uma das inovações que vem sendo utilizadas aí na bovinocultura de corte. Outra inovação, né, um dos grandes problemas que a gente tem na bovinocultura é a detecção do cio. É um dos grandes problemas aí na bovinocultura de corte, a dificuldade do produtor de detectar o cio do animal. Então, a partir daí, o que os estudiosos desenvolveram, os pesquisadores? A inseminação artificial em tempo fixo. O que a inseminação artificial em tempo fixo trouxe de benefício, né, para o produtor? A gente consegue fazer com que o maior número de animais deem cio num determinado período de tempo, no mesmo dia. Então, isso facilita para que eu não tenha que ficar no campo lá avaliando que animal que deu cio ou não. Ou até mesmo ter que utilizar um rufião na propriedade, que é igual a gente já viu anteriormente, né, na aula passada. Então, o rufião na propriedade, ele também tem um custo, então ele tem que se alimentar, e isso tudo gera custo. Tá? Então, a IATF, ela trouxe essa facilidade, tá? Diferente da inseminação artificial. O que é inseminação artificial? O que é a inseminação artificial? A gente deixa o animal no campo e eu verifico, o animal está no cio, ele deu cio de manhã, eu insemino à tarde. O que é inseminação? É eu pegar a dose de sêmen, colocar no aplicador e inseminar no animal. A IATF é diferente. O que eu faço na IATF? Na IATF eu separo um lote de animais, por exemplo, hoje, na quarta-feira, eu separei um lote de 200 fêmeas. Eu vou lá e faço um protocolo hormonal. O que é esse protocolo hormonal? Eu vou fazer aplicação de hormônios. Então, por exemplo, vai ter vaca que vai estar dando cio, vai ter vaca que não está ovulando, vai ter vaca que está iniciando uma onda folicular. Então, quando eu faço o protocolo de inseminação, eu zero a fisiologia de todo mundo. Todo mundo fica no mesmo nível hormonal. E aí sim eu consigo protocolar todos os animais, ok? Então, a IATF, ela trouxe esse benefício. Então, eu não preciso observar o cio dos animais, eu consigo inseminar o maior número de animais, ou seja, eu posso inseminar lote de 200, 500 fêmeas. Na inseminação artificial, todo dia eu vou ter inseminação. Por quê? Sempre que eu detectar cio, eu separo a fêmea e insemino. E aí, um dos grandes problemas também é que eu vou ter, durante todo o ano, nascimento de bezerro. Aí, durante todo o ano, eu vou ter que curar o umbigo de bezerro todo dia, fazer vacinação de bezerro todo dia. Então, com a IATF, eu consigo fazer com que eu tenha uma data de nascimento melhor, prevista, tá? E o que facilita o manejo da propriedade. Então, eu consigo inseminar o maior número de animais, eu consigo inseminar no dia e hora pré-determinado, tá? Isso facilita o manejo da inseminação e o principal objetivo é que eu tenha um controle de nascimento maior. Então, por exemplo, eu determino, né? Geralmente a gente faz a IATF, a gente geralmente faz na estação de monta, né? Que a gente determina o período de inseminação. Então, por exemplo, agora em agosto eu vou protocolar minhas vacas. Então, agosto, setembro emprenhou, aí eu faço as contas de 9 meses. Então, vamos lá.
setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, todos os bezerros vão nascer em maio. Então, eu sei que em maio, vamos supor, em maio vão nascer. Então, eu sei que em maio eu tenho que fazer manejo de vermifugação, manejo de cura de umbigo. Então, eu sei quantos bezerros vão nascer, qual que é o manejo que eu tenho que fazer. Então, facilita demais o manejo na propriedade, tá? Esses aqui são os tipos de protocolos que vêm sendo feitos na bovinocultura de corte. Existem inúmeros protocolos que vocês encontram no mercado, tá? Esse primeiro protocolo aqui, por exemplo, é o protocolo mais simples que o pessoal faz nas fazendas. Foi o primeiro a ser desenvolvido, que é o que a gente chama de obsinche. O que é esse obsinche? Por exemplo, eu separei um lote de vacas lá, 200 vacas. E aí, no dia zero, ou seja, hoje, quarta-feira, eu vou aplicar GNRH. O que esse GNRH vai fazer? Ele vai fazer com que todas as vacas fiquem zeradas, tá? Então, o GNRH vai estimular FSH e LH. Então, aquelas vacas que estão entrando no cio, já vai desenvolver a onda folicular. Aquelas vacas que não estão entrando, já vão entrar no cio. Tá? Então, eu vou fazer com que todos os animais entrem no cio junto. Aí, com 7 dias, eu aplico a prostaglandina. Para que a gente aplica, né, a prostaglandina com 7 dias? Porque durante esse período aqui, vai ter vacas que vai estar já ovulando, vai ter vaca que está entrando no cio, vai ter vaca que não entrou, porque às vezes está muito magra, não respondeu o protocolo. Então, quando eu aplico a prostaglandina, eu zero todo mundo. O que a prostaglandina faz? Expulsa, contrai o útero e expulsa tudo que tem. Ou seja, ocorre uma reabsorção folicular e eu inicio uma nova onda folicular. Então, todas essas vacas, elas vão entrar no cio juntas. Então, eu não vou ter vaca que está dando cio hoje, que está dando cio amanhã, que está ovulando. Então, nessa fase aqui, eu igualo todos os meus animais. Aí vocês vão me perguntar, por que aplicou a GNRH antes, então? Para que todas elas tivessem o início reprodutivo, para que todas elas entrassem na reprodução. Tá? Por isso que a gente aplica esse primeiro hormônio, para estimular elas a estarem na reprodução. Então, no dia 7 eu faço a prostaglandina e todo mundo vai entrar no cio nesse dia 7. Quer dizer, né? Começar a entrar no cio aqui nesse dia. Com 48 horas, eu aplico novamente o GNRH no dia 9. Por quê? Então, vocês concordam comigo aqui, ó. Dia 7, eu apliquei o remédio. No dia 8, todas vão começar a entrar no cio, certo? No dia 9, o que acontece? Já todas vão estar com um folículo desenvolvido, com o folículo desenvolvendo. Então, eu aplico o GNRH. O GNRH vai aumentar a quantidade de FSH e de LH. E aí ela vai ovular. Ovulou aqui, no D9, com 16 horas, no D10, por exemplo, né? Do D9 para o D10, eu faço IATF, ou seja, eu vou pegar um momento aqui que a fêmea ovulou. E aí o espermatozoide vai conseguir fertilizar aquele óvulo no período de 12 a 18 horas, que é o período que dura a ovulação. E aí eu consigo fertilizar esse animal no momento certo aqui. Tá? Então, esse é o protocolo mais antigo que nós temos. Hoje, o que a gente faz? Hoje o pessoal já não utiliza tanto o GNRH, porque os produtores falam que o GNRH, geralmente, algumas vacas não respondem tão bem ao GNRH, principalmente vacas magras. Então, o que vem sendo utilizado hoje, que é os protocolos novos? A gente utiliza aqui o Crestar. O que é esse Crestar? É o hormônio que a gente utiliza, é aqueles implantes de progesterona. Tem alguns produtos que chamam Crestar e outros que chamam Cider, que a gente encontra no mercado. O que são esses implantes de progesterona? É como se fosse um DIU. A gente coloca na vaca e essa progesterona é uma progesterona que vai auxiliar tanto na melhora da preparação do útero para o recebimento do embrião,
quanto auxiliar no desenvolvimento do cio, na melhor resposta de cio daquele animal. Então, o que a gente faz hoje? A gente utiliza outros hormônios, que é o valerato de estradiol com o novo hormônio. O que são esses hormônios aqui? Vão aumentar a produção de estrogênio. Então, aumenta as características de cio do animal e aumenta a produção de FSH e de LH. Faz a mesma função de GNRH. Então, no dia 0 aqui, eu aplico esse hormônio e coloco o implante de progesterona. No dia 9, eu tiro esse implante de progesterona e, com 24 horas, eu aplico benzoato de estradiol. O que o benzoato de estradiol vai fazer? Estimular aqueles folículos dominantes. Aumenta a quantidade de LH. Aumentou a quantidade de LH, aquele folículo vai ovular. No dia 10, no dia 11, a gente insemina. Que aí eu pego o período aqui de ovulação. Tá? A mesma coisa é o CIDR. Só que o CIDR, a gente já utiliza o benzoato de estradiol antes. Aí ele vai aumentar aqui o pico de FSH e de LH. Eu utilizo o implante de progesterona, tiro no dia 8. Só que aqui, por exemplo, nesse protocolo, eles já utilizam a prostaglandina. Por quê? Aí no dia 8 ele zera tudo e inicia o protocolo para que todas deem cio no mesmo período. Tá? Então, vocês podem ver que existem inúmeras formas de protocolar a vaca. Por que existem inúmeras? Por exemplo, eu cheguei numa fazenda hoje, eu vou fazer esse protocolo de ATF aqui, um Crestar. Aí eu peguei lá 200 vacas, eu fiz esse protocolo e eu vi que só 70 vacas emprenhou, então às vezes esse protocolo aqui, as minhas vacas não responderam bem a esses hormônios aqui. A esse hormônio. Então, o que eu faço? Eu testo um outro protocolo. Aí, aqui, 100% das vacas emprenhou. Então, significa que esse hormônio, a fisiologia das minhas vacas responderam melhor. Então, a gente vai adaptando de acordo com o que a gente tem na fazenda. O que responder melhor, eu utilizo mais. Tá? Na IATF, outros benefícios que nós temos é que a gente pode utilizar várias partidas de sêmen. Então, eu posso utilizar, por exemplo, vários touros, né? Então, não preciso utilizar só um touro. Por exemplo, eu tenho um lote de 200 vacas. Em 100 vacas, eu vou utilizar um touro X e em 100 vacas, eu vou utilizar um touro Y. Então, eu posso utilizar vários touros, tá? No entanto, um dos grandes problemas na IATF é a falta de critério na avaliação do sêmen. Então, por exemplo, grande parte das vezes o pessoal coleta na fazenda, não avalia o sêmen de forma correta, faz a manipulação inadequada e isso tudo causa imenso prejuízo na propriedade. Então, por isso que a gente fala que é de extrema importância eu utilizar todas aquelas análises mais tecnológicas que nós temos hoje, o método CASA, o citômetro de fluxo, que isso tudo vai agregar para nós. Por isso que hoje o pessoal usa muito os sêmens de centrais de inseminação, porque eles já utilizam todos esses equipamentos. Então, quando você compra uma dose de sêmen de alta confiança, você sabe que você está utilizando uma dose que realmente é confiável, tá? E o que acontece, pessoal? Só se você fizer o manejo errado na sua propriedade. O que muitos produtores fazem? Vai lá e compra 1000 doses e põe na propriedade. Põe lá no botijão e acha que aquilo ali vai sobreviver sozinho. O botijão de sêmen, pessoal, ele tem uma medida. Por exemplo, o botijão de sêmen é de 30 litros. E aí você mede o centímetro, que é a altura do botijão. Para que o sêmen ele seja mantido com uma boa qualidade, sempre o nível de nitrogênio tem que estar acima de 21 centímetros. Então, sempre você está tendo que repor o nitrogênio do botijão. O que os proprietários fazem hoje? Vai lá, compra a dose e esquece do botijão. Quando chega lá e vai medir, está 5 centímetros de nitrogênio. Aí você perdeu todas as doses que você comprou. Entendeu? Então, tem que ter um critério também quando a gente compra dose de sêmen. A gente não pode esquecer. Aquilo ali é para a vida inteira. E tem muitos pecuaristas que perdem dose de sêmen por problema de manejo, porque não faz a manutenção do equipamento, tá?
Outro problema que nós temos também na ETF é vaca muito magra. Eu já até falei para vocês, vaca magra não emprenha. Ela pode até emprenhar, mas ela tem uma resposta mais demorada do que vacas com bom score de condição corporal, tá? Como a gente comentou na aula passada, existem inúmeras formas de utilizar o sêmen dos animais. Então, a gente pode utilizar o sêmen fresco, o sêmen refrigerado e o sêmen congelado. Quando eu faço o procedimento no sêmen dos animais, a gente chama todos esses procedimentos de criopreservação. O que é essa criopreservação? É quando eu diluo o sêmen dos animais. Então, eu forneço nutriente para a sobrevivência do espermatozoide, e aí eu vou refrigerar e congelar ele para mim ter ele por muitos anos para ser utilizado. Tá? Quando eu faço a refrigeração e a congelação, eu estabilizo, ou seja, eu paraliso toda a atividade do espermatozoide. E aí eu posso utilizar ele há muitos anos. Tá? No entanto, todos esses processos de criopreservação, eles causam lesões na célula espermática. E tem a produção de radicais livres. O que é essa produção de radicais livres? É o que causa o câncer hoje em nós humanos, o que causa o envelhecimento precoce, ou seja, é o envelhecimento da célula, é a lesão da célula. Então, o que isso causa no espermatozoide? Lá no espermatozoide, o que acontece? Nós temos aqui o espermatozoide, a célula normal, e o espermatozoide ele tem no centro, no seu núcleo, o DNA, e ao seu redor a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é coberta de elétrons positivos e negativos. E essa célula, ela reage no ambiente, ou quando a gente faz a coleta, ela reage com oxigênio. Então, por exemplo, qualquer estresse que essa célula sofre, né, por exemplo, quando eu refrigero, quando eu congelo, eu estou lesionando a célula desse espermatozoide. Então, quando eu lesiono a célula, ela automaticamente perde um elétron. Então, quando ela perde um elétron, ela fica instável, tá? Então, na tentativa de se estabilizar, ela vai atacando as outras células. E aí é o que a gente chama de estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo é o que causa a lesão no espermatozoide, a grande mortalidade de espermatozoide. Por isso que a gente sempre tem que ter um cuidado quando a gente vai fazer a refrigeração e a congelação do sêmen. Por isso que a gente dilui o sêmen, tá? Porque esse diluente, além dele fornecer nutriente para a célula, ele vai evitar que essa célula morra por choque térmico. De que forma? A gente até viu na aula passada. Aqui nesse diluente, geralmente contém a gema de ovo ou o leite de coco, né? Água de coco, desculpa, água de coco e a gema de ovo, que vão proteger a célula contra o choque térmico, tá? Então, por isso que a gente tem que diluir o espermatozoide. Depois da diluição, a gente refrigera ele a 5 graus Celsius, coloca nessas palhetas, coloca no nitrogênio e congela. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Essa aqui é uma célula espermática, como eu já falei para vocês. Então, todo o espermatozoide ele é envolvido por uma membrana, tá? E internamente no organismo do bovino, o próprio organismo, ou seja, o nosso organismo, o organismo do bovino, produz antioxidante. Só que quando ocorre o estresse oxidativo, a quantidade desses antioxidantes diminui muito. Então, por isso que a gente tem que suplementar. Então, o que vem sendo feito hoje na bovinocultura de corte? Adicionando aos meios diluentes antioxidantes, para evitar que esses radicais livres lesionem as células. Então, o que vem sendo utilizado? Glutationa, a melatonina. A melatonina a gente utiliza muito para dormir, né? É um antioxidante que controla os nossos ritmos circadianos, ou seja, quem tem muito problema para dormir, toma melatonina. Então, a melatonina é um antioxidante que atua diretamente nas células do sono, né? Então, ela também funciona muito bem para o espermatozoide. Vitamina C, catalase. Então, todos esses antioxidantes, eles estão sendo estudados hoje e adicionados nesses diluentes
para evitar esse problema com estresse oxidativo, tá? Outra coisa que vem sendo estudada também hoje, uma inovação que vem sendo feita na bovinocultura de corte, é o estudo de diferentes tipos de diluentes. Como a gente viu na aula passada, a gema de ovo é a mais utilizada para a bovinocultura de corte. Porque a albumina, que é a proteína do ovo, ela se liga à membrana do espermatozoide e protege o espermatozoide contra o choque frio. E é a mais utilizada. Só que o que os pesquisadores têm concluído atualmente? Que a gema de ovo, se ela não for processada de forma adequada, centrifugada de uma forma adequada, como é um produto de origem animal, devido a todas essas doenças que vêm surgindo aí, né, a gente tem aí a peste suína, que também tem a peste que afeta as aves, né, que é a peste avícola, e pode vir a esse tipo de vírus, esse tipo de doença, ir para o ovo. E se a gente utilizar esse tipo de gema de ovo contaminado no sêmen, isso pode causar inúmeras doenças, inúmeros problemas. Então, os pesquisadores hoje vêm desenvolvendo outras formas de diluente para não ter que utilizar a gema de ovo. Então, o que eles vêm estudando? A utilização de soja, a lecitina de soja. Então, eu pego a soja, eu tosto ela, depois eu retiro o óleo daquela soja e utilizo para a produção do diluente bovino. E eles ressaltam que essa lecitina de soja, ela pode garantir uma melhor qualidade do sêmen do que a gema de ovo. Só que o que acontece? A gente já testou isso, eu até estudei isso há uns anos atrás no meu doutorado. Nós testamos a gema de ovo comparando com a lecitina de soja. Mas ainda a gema de ovo é o que protege melhor o espermatozoide. A lecitina de soja protege? Protege. Mas, por exemplo, se eu tenho lá 100 células, 90% das células ficam vivas com a gema de ovo e 50% ficam vivas com a lecitina de soja. Então, significa que ainda a gema de ovo ela tem uma resposta melhor do que a lecitina de soja. Mas eles estão estudando isso aí, tentando desenvolver coisas melhores aí para bovinocultura de corte. Tá? Outra inovação que nós temos é a sexagem. A sexagem também é feita naquele equipamento que nós vimos no citômetro de fluxo. Então, o que a sexagem faz? A gente consegue hoje separar o macho e a fêmea para serem vendidos como doses, nas doses inseminantes para a gente inseminar. Principalmente é mais utilizado na bovinocultura leiteira, né? Geralmente os produtores que querem produzir mais fêmeas compram mais sêmen sexado, né? Então, o que esse equipamento ele faz também? Aquela agulha, ele ejeta o líquido, né, a dose de sêmen para dentro do equipamento, e esse equipamento ele separa a célula masculina e feminina por meio de diferentes graus de concentração e por meio de luz. Então, eles emitem um laser e geralmente o espermatozoide feminino ele emite maior quantidade de luz e o espermatozoide masculino menor. E aí ele consegue separar aqui, tanto por meio dessa emissão de luz, quanto por meio de grau de concentração, né? Qualquer palavra que eu tinha falado para vocês fugiu da minha cabeça aqui. Ai, meu Deus. O grau de peso mesmo, né, da célula. A célula feminina, ela é mais leve do que o espermatozoide masculino. Então, o que acontece? Ele separa por emissão de luz e por gradiente de concentração. Então, o espermatozoide feminino é mais leve, ele vai para um canto. O espermatozoide mais pesado e que emite menos luz vai para outro lado. E aí eles separam as doses de macho e fêmea, tá? É assim que funciona a sexagem nesse equipamento. Outra inovação que vem sendo feita na bovinocultura de corte é a produção in vitro de embriões, tá? Existem duas formas da gente fazer a produção in vitro de embriões.
estimulando a fêmea por meio de protocolo hormonal, da mesma forma que a gente faz lá em ATF, a gente estimula a fêmea e coleta os folículos, ou por meio da coleta de ovário de abatedouro, tá? Para que a gente faz isso? Para acelerar o melhoramento genético. Então, por exemplo, uma vaca produz um bezerro por ano. Com a produção in vitro de embriões, eu consigo produzir de 20 a 25 bezerros por ano. Então, uma mesma vaca pode produzir 25 a 30 bezerros. Por quê? Não significa que aquela vaca vai parir 25 a 30. Eu vou coletar os folículos daquela vaca e transferir para outras vacas. Porque, geralmente, a vaca que produz os embriões, ela não emprenha. Ela só vai produzindo os folículos, eu tiro o folículo dela, levo para o laboratório, produzo o embrião e coloco em outras vacas. Tá? Por isso que a gente consegue um número de bezerros muito grande. Então, o que acontece? Com a produção in vitro de embriões, eu consigo acelerar muito rápido o melhoramento genético. Tá? Só que eu preciso de quê? De uma boa interação entre espermatozoide e ovócito, ou seja, eu preciso de uma boa qualidade de espermatozoide e uma boa qualidade de óvulo, tá? E sempre eu tenho que ter a doadora, que geralmente é aquela vaca de elite, aquela vaca que tem um alto potencial genético, e as receptoras, que são as vacas que vão receber os embriões, ou seja, que vão parir, né, que vão gestar. E sempre eu tenho que visar o quê? Embriões viáveis. Como que isso é feito nas fazendas? A gente faz a estimulação ovariana. Então, o que eu faço? Eu estimulo a vaca por meio de hormônios, igual aqueles protocolos de ATF que a gente faz. E aí elas vão ter múltiplas ovulações, ou seja, muitos folículos. Como a gente já viu nas aulas passadas, as vacas elas têm a característica de ter de 3 a 4 ondas foliculares. Então, elas produzem muitos folículos. Então, o que a gente faz? Eu ovulo, eu multiplico, né, eu superovulo essa vaca, e esses óvulos, esses folículos, eles vão maturar, e aí com 7 dias eu aspiro esses folículos, levo para o laboratório, fertilizo eles, e depois eu insemino as receptoras. Tá? Como que isso é feito? Dessa forma que vocês estão vendo aqui. Eu faço o protocolo hormonal, o folículo ele vai desenvolver quando ele está dominante, igual vocês estão vendo aqui, ó, essas bolinhas pretas são folículos. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 folículos. Aí, por meio desse equipamento aqui, que é uma pipeta contendo uma solução salina, que é o que mantém esses folículos vivos, né? E na temperatura de 37 graus Celsius, eu coloco essa pipeta aqui no útero, no útero da fêmea, e aí tem uma agulha aqui que eu consigo levar até lá no ovário. E aí eu vou aspirando cada folículo desse separado. Vai caindo aqui nesse tubo de centrífuga e depois eu levo para o laboratório. Lá no laboratório eu vou separar, vou fertilizar e aí com 7 dias eu faço essa coleta. Levo para o laboratório, insemino essas doses e com 9 dias eu transfiro para as receptoras. Ou seja, eu insemino as receptoras e aí as receptoras vão fazer todo o período de gestação. No entanto, pessoal, o que acontece? Eu vou fazer aqui, ó, o protocolo nas doadoras e nas receptoras. Por quê? Porque as doadoras, elas vão ovular, mas aí as receptoras têm que estar no mesmo nível também, junto com as receptoras. Por quê? Porque quando aqui, ó, chegar com 9 dias, o que acontece? As receptoras, elas têm que estar na mesma fase de reprodução que as doadoras. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, as doadoras, eu apliquei, vamos supor, GNRH no dia 0. Coletei aqui com 7 dias. Com 7 dias, as receptoras também vão ter um folículo dominante, entendeu? Só que aí eu não vou mexer na receptora. Com 7 dias, ela tem um folículo dominante. Aí, de 7 a 9 dias, ela automaticamente ela tinha que ter fertilizado. Só que aí ela não fertiliza porque não tem espermatozoide. Aí ela vai estar com 9 dias. Então, com 9 dias aqui, esse embrião está formado. Com 9 dias, a receptora está iniciando, né, vamos dizer assim, está terminando a ovulação.
aí eu vou e implanto aquele embrião no útero da receptora. Então, automaticamente, lá no cérebro dela, vai falar assim, não, ela fertilizou, ela está prenha. E aí ela só vai implantar aquele embrião e manter a gestação. Então, por isso que eu estou falando para vocês que as duas têm que estar no mesmo nível fisiológico, tá? Quando eu não faço esse tipo de produção aqui, a gente pode fazer a produção in vitro de embriões coletando ovários do abatedouro. Só que aqui é um pouco mais complicado. Por quê? Porque, por exemplo, eu não consigo coletar ovários de uma mesma raça de animal. Porque no abatedouro tem várias raças sendo abatidas, né? Lora, Aberdeen Angus, Cimental, então tem várias raças. Então, para mim inseminar, para mim transferir esses embriões, eu tenho que coletar só de uma determinada raça. Tá? Então, geralmente, a produção in vitro de embriões ela é mais utilizada para estudo mesmo em laboratório. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai no abatedouro, coleta esses ovários que vocês estão vendo aqui, coloca nessa garrafa térmica contendo a solução salina 9%, a 37, de 35 a 37 graus Celsius, levo para o laboratório. Chegando no laboratório, eu lavo com essa solução salina e faço aspiração folicular. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, nessa foto. Eu estou retirando os folículos. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou retirando os folículos. Retirei todos os folículos, eles vão ser colocados nesse tubo aqui, levado para uma centrífuga, onde ocorre a decantação. O que significa isso? Todos os possíveis folículos vão para baixo aqui, ó, para facilitar com que eu retire isso aqui depois. Aí depois eu tiro esses folículos daqui e coloco nessa plaquinha que vocês estão vendo aqui para me avaliar. E aí, é isso aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo aí, é que eu vejo no microscópio. Isso aqui são os folículos que foi produzido lá dentro da vaca, no ovário. E aí, essa camada que vocês estão... O folículo, gente, é essa bolinha preta mais escura, tá? Essa parte aqui que vocês estão vendo ao redor são células, que a gente chama de células do cúmulos. São células que vão auxiliar no crescimento e no desenvolvimento do embrião. Então, eu não posso tirar essas células aqui. Eu tirei aqui os folículos desse tubo e coloco desse jeitinho aqui na placa, para ele crescer. Então, depois eu coloco aqui, ó, a gente faz essas gotinhas separadas, para quê? Para a gente colocar de 30 a 40 folículos por gota. Para mim não ter que colocar muito, porque quanto maior o número, maior é a competitividade que tem por nutriente. Então, a gente não coloca muito número para que não tenha muita competitividade e que o folículo consiga se desenvolver bem, tá? E aí, depois eu levo para essa estufa aqui, ó. Essa estufa é como se fosse um útero da vaca. Ele estimula o útero da vaca, né? Então, aqui, o que ele faz? Aqui nessa estufa, ela tem na parede aqui, ó, ao redor, uma jaqueta de ar. Essa jaqueta de ar, ela aumenta a umidade e a temperatura dessa estufa. Então, a temperatura fica 38 graus Celsius, que é a mesma temperatura do útero da vaca. E aqui tem uma circulação de CO2 e oxigênio a 5%, que é responsável para que o embrião se desenvolva, tá? Então, eu faço esse processo que vocês viram aqui, coloco esse folículo nessas gotas, deixo por 24 horas aqui dentro dessa estufa. Depois de 24 horas, eu preparo a dose de sêmen que eu vou fertilizar. Eu fertilizo aquela gota que vocês viram lá, e aí eu deixo na estufa, depois de fertilizando, por 3 dias. Então, qual que é o procedimento que a gente faz? O dia 0 é o dia que eu coletei os folículos. Com 24 horas, eu insemino elas, eu fertilizo, coloco o sêmen para fertilizar. Aí, depois, eu coloco novamente naquela estufa e deixo por 3 dias. Com 3 dias, vocês vão ver essa imagem que vocês estão vendo aqui nessa primeira bolha. Ocorre a clivagem, ou seja, a multiplicação das células, que é o que a gente chama na realidade, começa a primeira meiose, né, que é a divisão das células, e depois a mitose. Então, na realidade, é o quê? É a multiplicação das células.
Então, elas vão se dividir em 2 células, em 4, em 6, 12, 18, 32, até 64 células. Chegando nesse nível, elas começam a formar os blastocistos, que é o quê? São as primeiras formações dos possíveis embriões. Tá? Então, no dia 7 aqui, eu tenho o blastocisto. O que significa isso? Que essa célula aqui, ó, esse folículo, ele foi fertilizado. Do mesmo jeito que acontece lá na vaca. Ele fertilizou. Aí aqui, ó, o blastocisto é o quê? É aquela célula grande, cheia de líquido, que está com o ovócito aqui formado. No dia 9, o que acontece? Do dia 8 para o dia 9, ela estoura. É como se ela tivesse ovulado, né? Fertilizado. Aí ela libera o embrião que está aqui dentro. E aí eu coleto esse embrião aqui com 9 dias e faço a inseminação na receptora. Na vaca é a mesma coisa, tá? Ovula lá, ovulou. Na realidade, na vaca acontece aqui antes, né? Ela ovula, esse ovócito ovulado, ele vai se transformar em blastocisto e vai liberar o embrião com 9 dias e vai ser implantado no útero da vaca. É a mesma coisa, só que a gente faz no laboratório, tá? E para a gente finalizar, quais são as outras coisas que vêm sendo utilizados de inovação na reprodução de bovinos? Né? Hoje a gente tem o quê? Grande parte das propriedades tem as câmeras que já conseguem filmar todos os animais, a gente já consegue acompanhar o movimento do animal, o quanto que o animal está produzindo de hormônio. Hoje a gente trabalha muito com esses softwares, né? Igual esse aqui, ó, Pecuária 4.0, que é o que a gente chama de gado conectado. Então eu consigo ter todas as informações dos meus animais, data de nascimento, quantos bezerros aquela vaca produz. Então, o computador hoje que controla as fazendas, né? Então, a gente já consegue trabalhar com esses softwares hoje nas propriedades. Os chips, que é o que tem de mais inovador hoje nas propriedades, os drones, né, os coxos inteligentes, os bebedouros automatizados, as pistolas automáticas e os pastos que cada dia que passa a gente vem melhorando mais para ter uma melhor produção. Tá? Grande parte dessas inovações, pessoal, tem sido na pecuária leiteira. Né? Então, por exemplo, os comedouros automáticos. Então, geralmente, o animal ele tem aqui uma coleira. Quando ele entra no comedouro, automaticamente essa coleira ele emite uma onda eletromagnética para o próprio computador que tem aqui nesse equipamento. E aí esse comedouro ele já ejeta aqui a quantidade de ração correta para o animal, o quanto que ele tem que ingerir por dia. Então, é tudo automatizado. As vacas, né, a gente tem tanto os colares como os chips, né, que são colocados na orelha do animal, abaixo da pele do animal. Então, a gente já consegue, por meio de um equipamento, que eu chego perto do animal, eu consigo todas as informações nesses equipamentos, tá? Na bovinocultura de corte, a gente não utiliza tanto isso aqui. Desculpa, a coleira aqui, né? A gente utiliza mais o brinco automático, né? Que aí eu chego o equipamento e consigo ter todas as informações. Por quê? Na bovinocultura de corte, o chip ou esse brinco aqui automático, a perda é muito menor do que um colar. Então, o colar a gente utiliza mais na bovinocultura leiteira. Na realidade, a gente não fala colar, né? A gente fala acelerômetro. Vocês vão ver aqui. Então, o que vem sendo feito hoje nos animais? A utilização dos pedômetros, que é esse equipamento que também emite todos os sinais para um computador central da propriedade, e o acelerômetro, né, que é esse colar aqui, que também ele emite todas os sinais vitais do animal, o quanto que o animal movimenta, a quantidade que o animal consumiu por dia. E aí, esse equipamento também aqui, ele tem um chip que ele consegue identificar a quantidade de movimento celular do animal, o quanto de hormônio tem na corrente sanguínea desse animal. E aí, isso tudo vai para um computador, que é o que vocês estão vendo aqui, um exemplo que a gente tem. Então, lá na fazenda, o cara consegue controlar tudo que está acontecendo lá no campo.
Então, por exemplo, quais são as vacas que estão no pré-parto? Ah, aquela vaca ali, ó, 1504, daqui 2 dias ela vai parir. A vaca 1749, ela já pariu, acabou de parir. A vaca 721 vai parir com 6 dias. Então, a partir daí, a pessoa aqui tem um controle melhor, tá? Isso tudo vai lá para um computador central. Por exemplo, aí a gente vê aqui, ó, o quanto que esse animal ruminou, em 24 horas, o quanto que esse animal ingeriu de quantos movimentos de ruminação ele fez. Então, por exemplo, essa vaca aqui, ela está com algum problema, 721. Ela teve menos 56 movimentos de ruminação. Então, às vezes, será que ela está num pasto legal? Aquela silagem que foi colocada para ela, às vezes está perdida, ou às vezes o animal não está conseguindo chegar no coxo. Então, todas essas informações chegam para o proprietário e aí sim ele vai lá na fazenda ver o que está acontecendo. Tá? A mesma coisa é a expressão do estro. Então, o animal também, por meio desse chip, né, desse colar, consegue identificar o quanto que tem de hormônio na corrente sanguínea. Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo identificar essa novilha 1168, ela iniciou o cio com 18 horas, com 17 horas. Só que o índice de cio dela está 60%. Então, significa que quando chegar aqui, ó, com 100%, aí eu tenho que separar essa vaca e inseminar ela. Tá? E aí também eu vejo qual que é o tempo que ela tem de cio aqui. Então, todas essas informações vão chegar lá para o proprietário. Entendeu? E isso a maior inovação que nós temos hoje na pecuária. Então, vocês podem ver aqui, tudo pode ser monitorado pelo celular. A pessoa consegue acompanhar aqui, ó, por exemplo, essa vaca 1853, ela está aqui com 100% de cio. O que significa? Eu já tenho que separar esse animal. Então, automaticamente, o equipamento ele já apita aqui no celular da pessoa e fala, ó, a vaca 1853, a 2154 e a 2158 tem que ser inseminada hoje. Tá? Geralmente, quando esse equipamento, quando dá 100% de índice de cio, já insemina na mesma hora, tá? Aí aqui também a gente tem ó, os dados de lactação, quantos dias que essa vaca está lactante, qual que é a diferença, né? Qual foi o dia do parto, quanto que ela foi inseminada, entendeu? Então, todos os dados a gente consegue verificar. Esse aqui, gente, é dias em lactação. Então, quantos dias que ela está em lactação? Então, tudo a gente consegue identificar. E atividade de ruminação. Então, a gente pode ver aqui, ó, que essa vaca está ruminando normal. Quando há uma diferença de atividade, aí sim a pessoa vai verificar o que está acontecendo com aquele animal, de diferente ou não. Então, essas são as inovações que nós temos verificado aí na bovinocultura. Né? Grande parte dessas inovações, a maioria delas, são mais na bovinocultura leiteira. Mas a bovinocultura de corte, a gente vem verificando bastante coisas que vêm sendo inovadoras. Tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês hoje pela atenção e ressaltar que as aulas estão no portal do aluno, vão estar no portal do aluno. A aula de hoje já está lá no portal para quem quiser pegar, para tirar xerox, para imprimir, tá? Então, eu agradeço a todos a presença de hoje e até a próxima aula.